Então, traduzindo para o português. Ela já havia jantado, passado, quando eu a convidei para sair. Então, depois que ela já havia jantado, eu fiz tal coisa. Tudo isso aconteceu no passado. Então, ela já havia jantado quando eu convidei ela para sair. Eles já haviam se mudado para Atlanta, passado, quando eu viajei para Nova York, passado. Então, para ficar fácil, past perfect é o passado do passado. Quando você quer falar sobre várias coisas do passado numa mesma frase, aí entra o past perfect. Então, essa é a estrutura. Sujeito, I, you, he, she, it. O verbo to have no simple past. O verbo to have no simple past é o quê? Had. E o verbo principal no past participle. E o complemento. O complemento seria o resto da frase. At home, the movie, we arrived, New York, etc. Como que é a estrutura na negativa? Mesma coisa. Mas muda só o simple past na negativa. Então fica sujeito, I, you, he, she. O verbo to have no simple past, had, mais not. O verbo principal no past participle, o complemento. Então esse had not seria had not or hadn't. Had not or hadn't. Ai, não quero usar o hadn't. Beleza, usa had not, não tem problema. Então, como que vai ficar? You had not changed your clothes before the end of the party. The plane had not taken off when I arrived at the airport. He had not played soccer since 1997 when he bought his new ball. I hadn't cleaned my bedroom when my mother arrived home this weekend. The game hadn't started when we got to stadium. She hadn't made the dinner when the guests arrived. Então, sujeito, verbo to have no simple past, had, mais not, e o resto você já sabe. Então, o que vai mudar é had not or hadn't, vai do gosto de vocês. O resto é igual. Então, had not or hadn't. E, por fim, a sentença na interrogativa. Interrogativa é fácil. É só a gente trocar a posição. Então, como que fica? O verbo to have no simple past, que é o had. Sujeito. Antes era sujeito e o verbo to have. Agora trocou o verbo to have e o sujeito. O verbo principal e o complemento. Então, se era you had, fica had you. Então, por exemplo, vou pegar uma na negativa. Então, you had not fica had you. He had he. Então, é só vocês trocarem a posição. Então, had you changed your clothes before at the end of the party? Had he eaten before the game began? Had you already had dinner when I called you? Had the plane already taken off when you arrived at the airport? Had you danced before the end of the party? Had they sent all the invitations before the wedding? Had the play already started when you got to the theater yesterday? Então, a interrogativa é o mais fácil de todos. A gente só inverte a posição. O resto da regra continua a mesma. Então, quando eu falo o resto da regra, seria o quê? O verbo principal no past participle, complemento, sujeito, pipipi, pipipi. Então, a interrogativa só troca. Negativa, had not or hadn't. E afirmativa, sujeito, o verbo to have no simple past, que é o had, o verbo principal no past participle e o complemento. Como que eu vou saber o past participle? Consultando a tabelinha lá de verbos principais, que tem o presente, passado, futuro, enfim. A maioria dos verbos no inglês são regulares, então a gente só acrescenta o de, o ed ou o ied. E os irregulares, infelizmente, ou a gente decora, ou a gente, com o tempo, vai pegando e vai se acostumando. Então, se é regular, põe o de, o ed ou o ied, dependendo do final. E se é irregular, infelizmente a gente se acostuma. Então, dance, danced, play, played. Se é irregular, go fica gone, to be fica been. E não é para ficar mais fácil, o past perfect é o passado do passado.
Então, espero que não tenha criado um nó. Se vocês repararam, repetir 300 vezes a mesma coisa para ver se facilita o entendimento. Vou falar que é fácil? Não. Mas, infelizmente, nem tudo é fácil nessa vida. E vocês vão pegar isso do dia para noite? Não. Vão pegar como? Praticando. Conforme vocês forem falar de vários passados numa mesma frase, vocês vão usar o past perfect. Se for falar sobre algo que está acontecendo agora, present continuous. Então, aos poucos, vocês vão pegando. Tudo é uma questão de prática. Porque se fosse fácil ser fluente, todo mundo era, né? Então, qualquer dúvida que tenha ficado, por favor, me perguntem no WhatsApp. Não fica empurrando com a barriga, que se vocês forem empurrando, vai virar um nó, mais um nó, e aí vocês vão voltar para a estaca zero. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha entendido, me chamem no WhatsApp que a gente vai conversando, tá bom? Até a próxima aula.